Ela sempre acreditou que pudesse suportar qualquer dor, mas nada preparou seu coração para o que estava prestes a descobrir. Antes de continuar, se inscreva no canal para acompanhar histórias que tocam, ferem e curam. Agora respire fundo, porque o que você vai ouvir muda tudo. A vida dela parecia difícil, mas estável, até o dia em que um silêncio estranho tomou conta da casa. As paredes tremiam com segredos, e ela sentiu que algo muito maior do que imaginava estava prestes a desabar. Seu corpo estremecia, como se o destino estivesse prestes a revelar uma verdade que ninguém queria encarar. Nesse dia, ela acordou com uma sensação estranha, algo pesado, como se estivesse sendo observada. O sol tímido entrava pela janela, iluminando os detalhes da casa que ela conhecia tão bem, mas naquele momento tudo parecia diferente. Era como se as sombras estivessem tentando avisá-la sobre algo que ela não conseguia entender. O chão frio sob seus pés parecia pulsar com um aviso silencioso. A respiração dela ficou curta, presa em um medo que não tinha nome. Era o início de algo que iria desmontar tudo o que ela acreditava ser verdade. Enquanto descia as escadas, ouviu sussurros abafados vindos da cozinha. Sussurros que paravam sempre que ela se aproximava. Olhares desviados, gestos apressados, portas fechando rápido demais. Nada fazia sentido. Era como se todos soubessem de algo terrível, exceto ela, e esse sentimento de ser deixada no escuro era mais doloroso do que qualquer ameaça aberta. O pior não era o silêncio, mas o que ele escondia. Cada passo que dava fazia seu coração bater mais forte, pedindo para ela voltar. Mas ela não voltou. A casa que antes parecia acolhedora, agora parecia um cenário traiçoeiro. As memórias presas nos móveis pareciam zombar das escolhas dela. Fotografias antigas que antes traziam conforto, agora pareciam observar tudo com uma expressão triste. Era como se o passado estivesse tentando alertá-la de que algo não estava certo. Ela passava a mão tremendo sobre cada objeto, sentindo o peso da dúvida tomar forma em seu peito. Nada mais parecia real, nada mais parecia seguro. Quando entrou na cozinha, encontrou sua família reunida, mas não como costumava ser. Eles estavam sérios, tensos, com os olhos fixos em qualquer lugar que não fosse nela. Um frio percorreu sua espinha. Aquela não era a família que ela conhecia. Algo havia mudado, algo havia quebrado. Sua mãe apertava um pano entre as mãos. O pai respirava fundo repetidas vezes e seu irmão evitava até olhar em sua direção. Ela não sabia ainda, mas aquele momento marcaria o início de sua maior dor. Ela tentou sorrir, fingir normalidade, mas sua voz falhou antes mesmo de sair. A atmosfera era tão densa que parecia impossível respirar. Seu coração começou a bater forte demais, pedindo uma resposta que ninguém parecia disposto a dar. O silêncio cortava como uma faca. Então, sua mãe deu o primeiro passo, levantando-se com um olhar que misturava culpa, medo e cansaço. Aquilo fez o estômago dela se contorcer. Nada bom viria depois desse olhar. Um arrepio subiu pela sua nuca quando percebeu que todos sabiam de algo que ela desconhecia por completo. Um segredo enorme, pesado, que parecia estar prestes a emergir como um monstro faminto. Ela sentiu suas mãos suarem, a garganta secar, os joelhos fraquejarem. Por um instante, pensou em fugir, em sair correndo daquela casa que agora parecia um lugar estranho. Mas ficou. Ficou porque precisava entender, porque precisava ouvir, mesmo que isso destruísse tudo. As palavras demoraram a sair, mas quando saíram, vieram duras como uma sentença. Sua mãe a chamou pelo nome, com uma voz que tremia. O pai baixou a cabeça, incapaz de encará-la. O irmão apertou os punhos com força, como se estivesse segurando algo dentro dele. A verdade estava ali, prestes a romper o ar pesado que enchia o ambiente, e ela sentia que, depois que a verdade fosse dita, nada mais seria como antes. Ela respirou fundo e pediu que falassem. A voz saiu baixa, mas firme o suficiente para atravessar a sala silenciosa.
Era o momento que todos pareciam temer. A mãe fechou os olhos por um instante, como se estivesse se preparando para algo devastador. O pai suspirou profundamente e o irmão deu um passo para trás. A verdade estava vindo e ela não tinha como escapar. Cada segundo que passava parecia uma eternidade. E então, finalmente, sua mãe abriu a boca para revelar o que todos escondiam. Mas antes da primeira palavra sair, ela sentiu seu coração quase parar. Algo dentro de si sabia que aquela revelação iria mudar sua vida para sempre. As paredes pareciam se aproximar, o ar parecia sumir, o tempo parecia desacelerar. Ela não sabia ainda, mas estava prestes a descobrir quem realmente tentou destruí-la desde o começo. E isso seria apenas o início. O silêncio que tomou a sala depois do chamado da mãe dela parecia um segundo coração, pulsando dentro da casa. Era um silêncio estranho, pesado, sufocante, como se todas as paredes estivessem segurando a respiração ao mesmo tempo. A jovem observava cada rosto diante de si, procurando qualquer sinal de conforto, mas encontrava apenas medo. A mãe mantinha as mãos trêmulas. O pai encarava o chão como se estivesse prestes a afundar nele. E o irmão parecia dividido entre protegê-la e escondê-la da verdade. Algo terrível estava por vir. Ela sentia isso com todas as fibras do corpo. Sem aviso, a mãe segurou o pano com mais força, como se tentasse encontrar coragem em algo tão simples. Seus olhos se encheram de lágrimas antes mesmo de qualquer palavra ser dita. A jovem colocou uma das mãos sobre a mesa para se apoiar, sentindo o peso da tensão percorrer seus ombros. Ela não queria escutar, mas também não conseguia escapar daquilo. Era como se um destino inevitável estivesse avançando sobre ela, lento e cruel. O pai limpou a garganta, mas nada disse. O gesto simples e contido fez o coração dela acelerar ainda mais. Era raro vê-lo tão desconcertado e isso aumentou seu medo. Cada detalhe daquela cena parecia carregar um significado oculto, como se todos estivessem participando de um ritual doloroso que ela desconhecia. A jovem sentiu a boca secar. A verdade estava ali, no ar, pronta para ser liberada a qualquer segundo. O irmão deu um passo para o lado, tentando olhar para ela, mas desistiu no meio do caminho. Isso a feriu mais do que qualquer palavra poderia ferir. Se até ele estava com medo, então o que estava prestes a ser revelado deveria ser devastador. Ela sentiu as pernas falharem, mas manteve-se firme, respirando fundo e tentando acalmar a mente. Estava na hora de enfrentar o desconhecido, mesmo que isso rasgasse sua alma por dentro. A mãe finalmente respirou fundo, como se estivesse prestes a pular de um penhasco. Seus olhos cheios de culpa se encontraram com os da filha. A jovem sentiu um arrepio percorrer suas costas. Ela nunca tinha visto aquele olhar antes. Um olhar que dizia que algo irreversível estava prestes a acontecer. Era como se a mãe estivesse pedindo perdão por antecipação. Isso a deixou ainda mais confusa e apavorada. As primeiras palavras saíram tremidas, quase inaudíveis. Não era uma revelação direta, mas a introdução de algo ainda maior. A mãe falou do passado, de escolhas difíceis, de decisões que tiveram consequências inesperadas. A jovem ouviu tudo com o coração apertado, tentando encaixar cada peça solta em uma lógica inexistente. Seu corpo estava tenso, e suas mãos, frias como gelo. Nada fazia sentido ainda, mas ela sabia que estava chegando perto da verdade. O pai finalmente levantou o olhar. Seus olhos marejados denunciavam uma dor antiga, uma dor escondida por tempo demais. Ele respirou fundo, como alguém que carrega um fardo pesado demais para continuar escondendo. A jovem tentou encontrar alguma pista ali, mas tudo o que viu foi arrependimento. Esse arrependimento, tão forte e tão evidente, fez seu estômago se contorcer novamente. A revelação estava prestes a explodir. O irmão, incapaz de ficar parado, começou a andar de um lado para o outro, nervoso.
A jovem sentiu seu coração acompanhar o passo acelerado dele, cada movimento parecendo um aviso silencioso. Ela queria gritar, pedir que alguém falasse logo, mas sua voz não saía. Era como se o ar ao redor dela estivesse preso, pesado demais para permitir qualquer reação. Tudo estava fugindo ao controle. Então a mãe limpou as lágrimas e disse que aquele dia não havia sido escolhido por acaso. A família estava reunida porque havia chegado o momento de enfrentar algo que foi enterrado por anos. A jovem sentiu o corpo inteiro paralisar. Tudo nela pedia para fugir, mas seus pés continuavam imóveis. Era impossível escapar daquilo agora. A verdade, seja qual fosse, estava prestes a atravessar sua vida como uma tempestade. Ela respirou fundo, apoiando-se na mesa novamente. Com a voz embargada, pediu que a mãe falasse de uma vez. Seus olhos estavam marejados, mas determinados. Não importava o quão dolorosa fosse a revelação, ela precisava saber. Precisava entender por que sua família estava despedaçando diante dela. O relógio na parede parecia bater mais alto, marcando o momento em que tudo seria finalmente exposto. A mãe segurou o pano como se ele pudesse impedir o tempo de avançar, mas nada a salvaria mais daquele instante. Ela respirou fundo, os olhos vermelhos de quem lutou por anos para esconder algo insuportável. A jovem observava cada detalhe do rosto da mãe, tentando encontrar ali algum sinal do que estava por vir, mas só via dor. O ar estava pesado, denso, carregado de lágrimas que ainda não haviam caído. Era impossível escapar do que estava prestes a acontecer. Com a voz embargada, a mãe começou a falar do passado, de uma época difícil em que a família enfrentou uma perda que nunca foi totalmente explicada. A jovem sentiu um arrepio subir pela coluna. Sempre havia sentido que existia algo não dito sobre seus primeiros anos de vida. Agora, finalmente, parecia que todas as peças soltas estavam se aproximando, formando um quebra-cabeça que ela nunca imaginou. O pai assentiu devagar, confirmando tudo o que a mãe dizia. Seus olhos marejados mostravam o peso da culpa que ele carregava. Era como se cada palavra retirada do silêncio fosse uma nova ferida aberta. A jovem tinha vontade de abraçá-lo, mas estava tão confusa e assustada que não conseguia mover um único dedo. O coração batia descompassado, como se estivesse tentando fugir de dentro do peito. A mãe hesitou por alguns segundos antes de revelar que aquele segredo não dizia respeito apenas à família, mas à própria vida da jovem. Era algo que mudava completamente tudo o que ela acreditava ser verdade. A jovem sentiu o chão desaparecer, como se estivesse suspensa no vazio. Aquilo não era apenas uma revelação. Era um abalo em sua identidade, algo que a faria questionar tudo o que viveu. O pai deu um passo à frente, a mão trêmula tocando o ombro dela com cuidado. A jovem sentiu o toque quente, mas também sentiu algo quebrar dentro de si. O mundo já não parecia o mesmo. O que quer que estivesse vindo a seguir estava prestes a virar sua vida de ponta cabeça. A respiração ficou curta, os olhos marejaram e ela percebeu que estava prestes a descobrir algo que nunca imaginou carregar. A mãe então disse que aquele segredo estava ligado ao motivo de tantas pessoas olharem para a jovem com estranhamento ao longo dos anos. Era algo que a família sempre tentou proteger, mas nunca conseguiu esconder completamente. A jovem lembrou de sussurros na cidade, olhares rápidos, desviados, conversas interrompidas quando ela se aproximava. Agora, tudo fazia sentido. O irmão finalmente parou de andar e ficou ao lado dela, oferecendo um apoio silencioso. A jovem agradeceu internamente, mas seu coração estava tão abalado que mal conseguia sentir conforto. Era como se tudo ao redor estivesse se desfazendo, cada lembrança sendo reescrita por uma verdade que ela ainda não conhecia, mas que já a atingia como um golpe. A mãe explicou que a revelação envolvia um crime antigo,
um crime que ela mesma havia sido acusada quando era apenas uma criança. A jovem sentiu o peito travar. Crime? Acusada? Ela nunca ouvira nada disso antes. Como poderia ser possível? A sala começou a girar lentamente e ela precisou piscar várias vezes para manter o foco. Seu corpo inteiro tremia. O pai pediu que ela se sentasse, mas ela recusou. Precisava ouvir de pé. Precisava sentir o peso daquela verdade com todo o corpo. Precisava estar firme quando a revelação fosse feita por completo. Não sabia como reagiria, mas sabia que não poderia cair. Não agora, não diante de algo que estava prestes a redefinir quem ela era. A mãe respirou fundo mais uma vez e finalmente disse que o segredo envolvia a verdadeira origem da jovem e que a prova que poderia inocentá-la ou condená-la estava prestes a vir à tona. A jovem arregalou os olhos, sentindo a alma estremecer. Era só o começo e ela já estava à beira de desmoronar, mas precisava ouvir até o fim. Não tinha outra escolha. A mãe fechou os olhos por um instante, como se buscasse forças para continuar, e a jovem percebeu o quanto aquela revelação estava destruindo todos ali. Ela sentiu o coração acelerar ainda mais, pulsando forte demais para caber dentro do peito. Cada segundo de silêncio parecia uma eternidade pressionando sua mente. Era impossível entender como sua vida inteira podia ter sido construída sobre algo tão sombrio. O ar parecia mais denso, quase sufocante. Quando a mãe finalmente voltou a falar, explicou que o crime mencionado acontecera muitos anos atrás, antes mesmo da jovem ter idade suficiente para entender o mundo ao seu redor. Era um acontecimento que abalou a cidade e marcou suas famílias profundamente. A jovem arregalou os olhos, sentindo o impacto das palavras como um golpe direto. Nunca imaginou que pudesse estar ligada a algo tão grave. Seu corpo inteiro ficou tenso. O pai então se aproximou e revelou que, na época, a cidade inteira acreditou que ela era responsável por algo trágico, mesmo sendo apenas uma criança incapaz de se defender. Os boatos se espalharam rapidamente e ninguém quis ouvir a verdade. A jovem sentiu o estômago revirar. Era horrível imaginar que tantos a julgaram quando ela mal sabia andar ou falar. A injustiça era sufocante. Os pais explicaram que, para protegê-la, decidiram esconder tudo e criar uma nova narrativa sobre seu passado. Queriam poupá-la da crueldade das pessoas, que preferiam acreditar em histórias distorcidas em vez de buscar a verdade. A jovem sentiu as pernas fraquejarem, apoiando-se novamente na mesa. Era difícil compreender que sua vida inteira havia sido guiada por uma mentira necessária. Tudo parecia girar. A mãe continuou, dizendo que havia uma pessoa que sabia toda a verdade desde o início, alguém que tentou avisá-los anos atrás, mas eles não ouviram. Essa pessoa desapareceu misteriosamente logo depois que tentou alertar a família. A jovem sentiu um frio atravessar sua espinha. Que seria tão importante assim? Por que sumiu? E por que ninguém tentou encontrá-lo? As perguntas se acumulavam como pedras em sua mente. O irmão finalmente encontrou coragem para falar, explicando que ele descobriu parte da história há alguns anos, mas nunca soube como contar. A jovem olhou diretamente para ele, sentindo um misto de dor e traição. Era difícil acreditar que até mesmo seu irmão carregava fragmentos daquela verdade. Ela respirou fundo, tentando controlar o turbilhão dentro de si. Mas a angústia aumentava. O pai então disse que, na época, surgiram rumores de que alguém havia manipulado provas para incriminá-la, mas nunca descobriram quem foi o responsável. A jovem sentiu o mundo parar por um segundo. Manipulação de provas. Uma armação. Ela, uma criança usada como peça em algum jogo cruel. A injustiça era tão grande que ela mal conseguia respirar. Seu peito doía. A mãe explicou que esse mistério nunca foi resolvido, porque pouco tempo depois, todos os documentos do caso desapareceram. Sumiram como se nunca tivessem existido.
A cidade esqueceu, mas a família nunca superou. A jovem percebeu que estava presa em uma teia de segredos, mentiras e silêncios que atravessaram 2 décadas. Era assustador imaginar o tamanho da conspiração. A jovem tentou falar, mas a voz falhou. Ela queria entender por que aquilo estava vindo à tona agora. Perguntou com dificuldade se havia alguma prova, algum detalhe que pudesse limpar seu nome, mesmo retroativamente. O pai olhou para ela com tristeza profunda, dizendo que talvez finalmente tivessem encontrado algo, mas não sabiam ainda se era a verdade que procuravam ou apenas uma nova dor. A mãe então revelou que, naquela manhã, uma carta anônima foi deixada na porta da casa, uma carta selada, sem remetente, contendo informações que poderiam mudar tudo. A jovem sentiu a respiração falhar. Uma carta. Um novo capítulo, uma chance de entender todo o caos que marcou sua vida. Mas também um risco enorme, porque às vezes a verdade dói ainda mais que a mentira. A jovem ficou imóvel por alguns segundos, incapaz de reagir ao ouvir sobre a carta misteriosa. A simples ideia de alguém saber mais sobre seu passado do que ela mesma fazia, seu corpo estremecer. Era como se um portal para todas as respostas tivesse sido aberto, mas ela ainda não sabia se estava pronta para atravessá-lo. O coração batia acelerado, empurrando o ar para fora dos pulmões com dificuldade. A incerteza era esmagadora. A mãe caminhou até a gaveta da cozinha e retirou um envelope amarelado, ligeiramente amassado nas bordas. A jovem observou o movimento com a sensação de que cada passo era uma peça de destino sendo colocada no lugar. O envelope parecia antigo, mas não velho. Como se alguém tivesse guardado aquilo por anos, apenas para entregar no momento certo. Esse detalhe despertou ainda mais sua curiosidade. Ela pegou o envelope com cuidado, como se tivesse medo de que ele se desfizesse ao toque. Seus dedos tremiam enquanto passava a ponta sobre o selo intacto. Sentiu um arrepio recorrer sua pele. Era estranho pensar que um objeto tão simples pudesse carregar uma verdade tão poderosa. A sala estava tão silenciosa que era possível ouvir sua própria respiração irregular. Tudo naquele instante parecia sagrado e perigoso. O irmão sugeriu que ela esperasse para abrir, mas a jovem negou com um movimento rápido. Já havia passado a vida inteira presa ao silêncio alheio. Não suportaria adiar mais um minuto. Precisava saber. Precisava enfrentar o pai. Apoiou sua decisão com um olhar que misturava amor, medo e respeito. Era como se ele também estivesse cansado de fugir daquele passado obscuro. Com cuidado, ela rompeu o selo do envelope. O som suave do papel se abrindo ecoou pela sala como um estalo de ruptura. Dentro havia apenas uma folha dobrada em 3 partes. Parecia simples demais para algo tão grandioso, mas a jovem sabia que muitas vezes os maiores segredos se escondem nas coisas mais discretas. Seus olhos começaram a arder antes mesmo de ler qualquer palavra. Ela desdobrou a folha lentamente, revelando uma caligrafia firme e antiga. O primeiro parágrafo mencionava o crime antigo pelo qual ela havia sido acusada, descrevendo detalhes que apenas alguém envolvido diretamente poderia conhecer. A jovem levou a mão à boca, sufocando um soluço. Era assustador ver sua história escrita ali com tanta precisão, como se alguém tivesse observado tudo nos bastidores da vida dela. A carta afirmava que a acusação contra ela havia sido montada de propósito por alguém muito próximo da família, alguém que tinha interesses pessoais escondidos. A jovem sentiu a cabeça girar. Próximo da família. Isso ampliava o campo de suspeitos de forma devastadora. Cada rosto que conheceu desde a infância passou rapidamente pela sua mente como um filme distorcido. A dúvida se tornava um peso insuportável. A mãe começou a chorar, compreendendo a gravidade da revelação. O pai tocou o ombro da filha, tentando confortá-la, mas ela estava em choque demais para sentir qualquer coisa além de incredulidade.
Era difícil aceitar que alguém tão próximo poderia ter moldado sua vida inteira por vingança ou ambição. A jovem tentou conter as lágrimas, mas elas começaram a cair sem controle. Era tudo pesado demais. O envelope ainda continha algo, um pequeno pedaço de papel dobrado várias vezes. A jovem o abriu e encontrou um nome escrito. Apenas um nome, solitário, sublinhado 2 vezes. Um nome que ela conhecia desde criança. Um nome que fez seu coração congelar e o sangue sumir do rosto. Ela mal conseguia acreditar no que estava vendo. Sua mente tentava rejeitar aquela informação, mas era impossível ignorá-la. Ela olhou para os pais, incapaz de pronunciar o nome. Seus lábios tremiam, os olhos arregalados, a respiração curta demais para sustentar a voz. Eles entenderam imediatamente. O silêncio que se seguiu foi ainda mais devastador do que a revelação escrita, porque esse silêncio dizia que, no fundo, todos temiam justamente aquele nome, e isso só tornava tudo ainda mais aterrorizante. A jovem permaneceu parada, com o pequeno papel entre os dedos, incapaz de acreditar no que estava lendo. O nome escrito ali parecia pulsar como uma ferida aberta, exigindo atenção, rasgando o silêncio que dominava a sala. Sua respiração ficou presa no peito, pesada e dolorosa, como se o mundo estivesse desabando sobre ela. Era impossível aceitar que aquela pessoa pudesse estar ligada a algo tão cruel. Era como se uma parte de sua história tivesse sido arrancada sem aviso. Os pais se entreolharam em desespero, como se finalmente o medo que carregavam há tantos anos tivesse ganhado forma. A mãe levou a mão ao rosto, chorando baixinho, enquanto o pai apertava o punho contra a mesa, tentando controlar a própria raiva. O irmão deu um passo à frente, tentando ver o papel, mas a jovem o recuou instintivamente. Não queria que ninguém mais tocasse naquela revelação. Era pessoal demais. Profundo demais. Ela respirou fundo, tentando encontrar forças para pronunciar o nome, mas a garganta se fechou como se estivesse sendo sufocada por algo invisível. O ar parecia pesado demais para entrar. Finalmente, com a voz baixa e quebrada, ela conseguiu dizer apenas uma parte do nome, e isso foi suficiente para que todos na sala reagissem com horror. Era uma reação que confirmava tudo o que ela temia. Não era imaginação. Aquela pessoa realmente fazia parte do passado obscuro. O pai puxou uma cadeira e pediu que ela se sentasse, mas ela permaneceu em pé, firme, como se a verdade que carregava agora a sustentasse. O nome ecoava em sua mente como um trovão distante, repetindo-se sem parar. Suas mãos tremiam, e seu corpo inteiro parecia dividido entre confrontar a verdade ou fugir dela. Mas fugir nunca foi uma opção real. Era sua história, sua vida, seu destino em jogo. A mãe finalmente tomou coragem e explicou que aquela pessoa sempre esteve por perto, agindo como um aliado da família. Mas, na verdade, escondia intenções sombrias. Essa revelação fez a jovem sentir o estômago afundar. Era assustador pensar que alguém tão próximo poderia carregar tamanha crueldade. Ela fechou os olhos por um instante, tentando organizar os pensamentos que se chocavam dentro da cabeça. O irmão contou que nos últimos meses havia percebido comportamentos estranhos dessa pessoa, mas nunca imaginou que estivesse ligado ao crime antigo. Agora arrependeu-se de não ter falado antes. A jovem sentiu a raiva crescer silenciosamente, não por ele, mas pela situação inteira. Tanta mentira, tanto silêncio, tanta dor guardada por tanto tempo. Era injusto demais. E era assustador demais. A carta mencionava que aquela pessoa havia manipulado provas, influenciado testemunhas e até espalhado rumores que culpavam a jovem. Tudo isso com um único objetivo: eliminar qualquer chance de que ela descobrisse sua verdadeira origem. A jovem sentiu os olhos se encherem de lágrimas novamente. Era cruel demais imaginar que sua vida inteira havia sido um tabuleiro nas mãos de alguém que ela confiava. O pai pediu que ela respirasse fundo e tentasse se acalmar,
mas era impossível. Como se acalmar diante de uma revelação que destruía todas as memórias de infância? Cada sorriso, cada conversa, cada gesto daquela pessoa agora parecia falso, tóxico, calculado. A jovem sentiu o coração apertar, como se estivesse tentando expulsar a dor para fora do corpo. Era difícil até respirar. Era difícil até pensar. A mãe caminhou até ela e a abraçou, mesmo sabendo que nada poderia aliviar aquele tormento. Ela disse que a família faria tudo ao seu lado para descobrir a verdade completa, custasse o que custasse, mas a jovem sabia que aquela jornada seria sua, principalmente sua. Porque aquele nome não significava apenas traição. Significava uma marca que moldou sua vida inteira, mesmo sem ela saber. E agora precisava enfrentar isso. A jovem fechou o punho ao segurar o papel, determinada a ir até o fim. Não importava quantas camadas de mentiras precisasse remover, iria descobrir quem realmente tentou destruí-la e por quê. O silêncio voltou a dominar a sala, mas dessa vez não era mais silêncio de medo. Era silêncio de decisão, de coragem, de início. A partir daquele instante, ela sabia que não poderia voltar atrás. A verdade era a única saída. A jovem caminhou até a janela, precisando de um pouco de ar, mesmo que o ambiente parecesse preso entre passado e presente. Lá fora, a cidade seguia seu ritmo normal, alheia ao colapso que acontecia dentro daquela casa. Ela sentiu o vento frio tocar seu rosto, como se estivesse tentando acordá-la daquele pesadelo vivo, mas não era pesadelo. Era a verdade finalmente emergindo, rasgando anos de silêncio, e ela sabia que nada seria como antes. Quando voltou o olhar para a família, percebeu que todos pareciam menores, como se o peso daquele segredo tivesse diminuído suas forças ao longo dos anos. A mãe segurava a carta como se tivesse medo de perdê-la. O pai encarava o chão, derrotado por erros que não conseguia apagar. O irmão, inquieto, esfregava as mãos repetidamente, tentando disfarçar a culpa. A jovem respirou fundo, sentindo a dor misturar-se com uma força que ela não imaginava possuir. Ela perguntou por que nunca tentaram confrontar a pessoa cujo nome estava no papel. A mãe respondeu com voz fraca que haviam tentado, mas foram ameaçados. A jovem sentiu o sangue gelar. Isso significava que aquela pessoa não era apenas manipuladora, mas perigosa. Um inimigo oculto que havia operado nas sombras por tempo demais. A sensação de insegurança tomou conta dela, mas junto veio um desejo crescente de descobrir toda a verdade. O pai explicou que, na época, não tinham provas suficientes para acusar ninguém e tudo piorou quando os documentos desapareceram misteriosamente. Era como se alguém tivesse apagado qualquer rastro que pudesse inocentá-la. A jovem sentiu uma raiva queimando dentro do peito. Pensar que sua vida foi moldada por alguém que apagou provas para protegê-lo próprio era devastador. O silêncio da sala parecia pulsar com indignação. O irmão contou que aquela pessoa sempre foi influente na cidade, capaz de manipular opiniões, controlar conversas e até intimidar quem tentasse desafiá-lo. Isso explicava por que o caso nunca foi questionado publicamente. A jovem apertou o papel com tanta força que ele quase rasgou entre seus dedos. O peso daquela injustiça parecia empurrar sua alma contra o chão, mas também reacendia sua determinação. A mãe disse que, por anos, teve pesadelos com a possibilidade de a verdade vir à tona. Mas nunca imaginou que seria assim, tão abrupta, tão dolorosa. A jovem encontrou nos olhos da mãe um pedido silencioso de perdão, mas ao invés de culpar, ela apenas sentiu compaixão. Sabia que os pais fizeram o que acharam melhor, mesmo que isso tivesse criado um abismo entre eles e a verdade. O amor estava ali, mas machucado. A jovem respirou fundo e perguntou se alguém mais na cidade sabia da verdade. O pai respondeu que, provavelmente, alguns suspeitavam, mas ninguém ousou falar.
A cidade inteira havia escolhido o silêncio, alimentando a injustiça em troca de paz superficial. Isso fez a jovem perceber que seu nome, seu destino e sua história estavam nas mãos de pessoas que nunca se importaram em protegê-la. Isso doía mais do que o próprio segredo. Voltando a olhar para a carta, ela percebeu que havia algo estranho na caligrafia. Parecia apressada, quase desesperada, como se quem escreveu estivesse correndo contra o tempo para entregar a mensagem. Isso fez a jovem se perguntar se aquela pessoa ainda estava viva. Se estivesse, talvez estivesse observando, esperando, temendo que ela finalmente descobrisse tudo. A ideia de ser vigiada fez seu coração bater mais rápido. O irmão sugeriu que procurassem ajuda, alguém de confiança, algum advogado, qualquer pessoa que pudesse orientar sobre o que fazer. Mas a jovem sabia, lá no fundo, que essa batalha não era apenas legal, era pessoal, era emocional. Era sua chance de recuperar a identidade arrancada dela, antes mesmo de ter consciência do mundo. O peso dessa responsabilidade parecia imenso, mas ela estava pronta para carregar. A jovem encarou a família e declarou que não iria descansar até descobrir cada parte da verdade, mesmo que precisasse enfrentar sombras antigas e inimigos perigosos. Seu olhar firme surpreendeu até a si mesma. Era como se uma nova versão dela tivesse acabado de nascer. Uma versão moldada pela dor, mas guiada pela coragem, e a partir daquele instante, ela sabia que a busca pela verdade seria sua maior missão. A noite caiu como um véu pesado sobre a casa, e a jovem mal conseguia se afastar da janela, observando cada movimento lá fora, como se esperasse que o próprio passado surgisse entre as sombras. A carta não saía da sua mente. As palavras escritas ali pulsavam como uma ferida recém-aberta, expondo segredos que ela nunca pediu para carregar. O vento soprava forte, fazendo as árvores balançarem com violência. Era como se a natureza também pressentisse a tempestade emocional que se aproximava. Enquanto observava a escuridão, a jovem começou a ligar pontos que antes pareciam soltos e desconexos. Pequenas lembranças, olhares estranhos, frases interrompidas, medos inexplicáveis dos pais. Tudo fazia sentido agora. Era assustador perceber que sua vida inteira havia sido moldada por uma mentira tão profunda. A sensação de ter perdido anos de sua história queimava como fogo dentro de seu peito. Mas junto dessa dor surgia uma determinação inabalável. Ela voltou para a mesa onde a carta repousava e passou os dedos sobre o papel como se tentasse absorver cada detalhe oculto ali. A caligrafia parecia nervosa, quase como se quem escreveu estivesse fugindo ou com medo. Isso a fez se perguntar se aquela pessoa que tentou avisá-la anos atrás ainda corria perigo. Ou pior, se estava sendo observada por alguém que não queria que a verdade emergisse. A ideia fez seu estômago apertar. O pai sentou ao lado dela, segurando a mão da filha com um cuidado quase desesperado. Ele admitiu que, por anos, lutou contra o próprio medo de enfrentar a pessoa por trás de tudo. Sua voz tremia, carregando arrependimento e dor. A jovem percebeu que os pais também foram vítimas, presos em uma teia de manipulações que os silenciou por anos. Não era apenas ela que precisava de cura, eles também precisavam. A mãe aproximou-se, trazendo uma caixa antiga que estava guardada há décadas. Disse que, apesar de terem escondido a verdade, nunca conseguiram se desfazer completamente do passado. A caixa continha documentos, fotos antigas e objetos misteriosos que eles acreditavam estar conectados ao crime antigo. A jovem sentiu o coração disparar ao ver o cuidado com que a mãe carregava aquele baú de segredos. Ao abrir a caixa, a jovem encontrou uma fotografia antiga. Era de uma festa na cidade, muitos anos antes de seu nascimento. Mas algo naquela foto chamou sua atenção imediatamente. A pessoa cujo nome estava no papel aparecia ali, sorrindo, cercada de pessoas importantes.
O sorriso parecia afiado, quase cruel. Ela sentiu um arrepio na espinha ao perceber que, mesmo naquela imagem estática, havia algo perturbador naquele olhar. Algo que denunciasse uma intenção oculta. O irmão apontou para um detalhe no canto da foto. Uma mulher que ninguém reconhecia. Ela estava olhando fixamente para a câmera, como se quisesse deixar uma mensagem para alguém do futuro. A jovem aproximou o rosto e sentiu a respiração prender. Aquela mulher usava um colar idêntico ao que ela sempre teve desde criança. Um colar que supostamente era da família. Mas agora estava claro que havia muito mais por trás desse objeto do que imaginavam. A descoberta do colar idêntico deixou a sala em completo silêncio. O pai passou a mão sobre o rosto, tentando entender como aquilo era possível. A mãe levou a mão ao peito, como se tentasse impedir o coração de acelerar demais. A jovem, por sua vez, sentiu-se dividida entre medo e esperança. Se aquela mulher sabia algo sobre sua origem, talvez estivesse tentando protegê-la ou alertá-la. Tudo ficava ainda mais confuso e perturbador. A carta dizia que alguém havia tentado preservar a verdadeira identidade da jovem, mas não explicava quem. A foto tornava tudo ainda mais misterioso. Quem era aquela mulher? Por que usava o mesmo colar? E por que parecia tão conectada ao mesmo nome que a família temia? A jovem sentiu que estava se aproximando de algo enorme, uma verdade que mudaria completamente sua jornada. Mesmo sem respostas, sentia que estava no caminho certo. Ela fechou a caixa com cuidado, respirando fundo. Era hora de decidir seu próximo passo. Não poderia ficar sentada, esperando que a verdade viesse até ela. Precisava agir, precisava investigar. Precisava descobrir tudo que aquela mulher da foto representava. E com o coração batendo forte, ela finalmente disse em voz alta o que todos temiam naquele momento. A busca pela verdade começaria naquela mesma noite. A jovem se levantou, com uma determinação nova brilhando nos olhos, como se finalmente tivesse encontrado uma direção clara dentro do caos que dominava sua mente. O pai tentou convencê-la a esperar até o amanhecer, mas ela sabia que não conseguiria dormir com tantas perguntas queimando dentro do peito. A noite parecia chamá-la, convidando-a a seguir o rastro de segredos que vinha perseguindo desde que a carta misteriosa apareceu. O vento frio lá fora parecia um presságio. Ela voltou para a mesa e pegou a fotografia que mostrava a mulher com o colar idêntico ao seu. Quanto mais encarava aquele rosto enigmático, mais sentia que essa mulher tinha um papel essencial em sua história. Era como se o olhar dela atravessasse décadas para chegar até ali, pedindo para ser notada. O coração da jovem acelerava, enquanto tentava imaginar o que aquela estranha tinha a ver com o crime antigo. Era impossível ignorar a conexão. O irmão se aproximou e perguntou o que ela planejava fazer, mas ela não tinha uma resposta clara ainda. Apenas sabia que precisava encontrar qualquer pista sobre a mulher da fotografia. Onde vivia? Quem era? Por que usava um colar idêntico? E por que parecia olhar diretamente para a câmera? A sensação de estar sendo guiada por algo maior crescia dentro dela, e apesar do medo, havia também esperança. A mãe sugeriu procurar registros antigos da cidade. Pelo menos, isso poderia indicar nomes, lugares ou histórias esquecidas que pudessem ajudar. A ideia animou a jovem, que imediatamente pegou a caixa de documentos antigos e começou a vasculhar cada foto, cada papel, cada lembrança. A cada descoberta, ela sentia o coração bater mais rápido. Era como reconstruir uma vida inteira com fragmentos perdidos no tempo. Numa das pastas antigas, ela encontrou um bilhete amarelado, escrito à mão, com letras pequenas e precisas. O texto mencionava a mulher do colar e dizia que ela havia tentado avisar alguém sobre uma grande injustiça. A jovem sentiu a mente ferver. Aquilo não podia ser coincidência. Aquela mulher parecia ser a chave para desvendar tudo. A tensão aumentava
conforme cada detalhe surgia diante dela, como peças de um quebra-cabeça macabro. O pai apontou para outro documento que mencionava um endereço antigo no centro da cidade. Era um armazém abandonado que havia sido propriedade da família há muitos anos. A jovem sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Talvez a resposta estivesse ali, escondida em algum canto esquecido. A imagem do lugar surgiu em sua mente, sombria e misteriosa. Era assustador, mas também a única pista concreta que tinham até agora. O irmão tentou acompanhá-la mentalmente, sugerindo que talvez a mulher da fotografia tivesse sido vista naquele endereço antes de desaparecer misteriosamente. A jovem ficou imóvel por um momento, imaginando uma cena antiga, quase cinematográfica. Uma mulher correndo, tentando entregar a verdade enquanto fugia de alguém perigoso. O cenário parecia real demais para ser apenas imaginação. Era como se pudesse ouvir os passos ecoando no armazém vazio. A jovem percebeu que precisaria ir até o local, mesmo que fosse arriscado. Sentia dentro de si que aquele armazém guardava respostas que ninguém jamais teve coragem de buscar. A mãe segurou sua mão, pedindo que ela não fosse sozinha. Mas a jovem sabia que, querendo ou não, essa jornada teria que ser conduzida por ela. Era sua história, sua verdade, sua vida sendo desvendada, não podia delegar isso a ninguém. Ela colocou o colar no pescoço e sentiu uma estranha conexão com a mulher da fotografia, como se aquele objeto, durante anos apenas um acessório sentimental, finalmente estivesse revelando sua verdadeira função. Um símbolo, um aviso. Uma herança não dita. O colar parecia pulsar contra sua pele, como se reconhecesse que o momento de revelar a verdade havia chegado. O destino parecia chamá-la pelo nome. Antes de sair da sala, a jovem olhou novamente para a carta, para o nome escrito, para a fotografia e para a família. Ela sabia que, ao pisar fora daquela porta, nada mais voltaria a ser como antes. A busca pela verdade iria mudar seu destino para sempre. Com um último suspiro profundo, ela afirmou que estava pronta. E naquele instante, uma tempestade começou a se formar lá fora, como se o universo estivesse acompanhando cada passo daquela história. A tempestade rugia lá fora, enquanto a jovem se preparava para sair. O vento batia nas janelas com tanta força que parecia tentar impedi-la de avançar, como se a própria noite tentasse alertá-la sobre o perigo. Mas nada iria fazê-la recuar agora. O colar pulsava em seu pescoço como um lembrete constante de que havia uma verdade esperando para ser descoberta. Sua respiração estava rápida, mas firme. Ela sabia que daria um passo decisivo. O pai tentou oferecer o carro, mas ela preferiu ir a pé. Algo dentro dela dizia que precisava sentir cada passo, cada pedaço da jornada, como se o caminho fosse tão importante quanto a resposta final. O irmão insistiu em acompanhá-la, mas ela recusou. Não queria colocar ninguém em risco. O crime antigo, a carta, a mulher desaparecida, o nome no papel, tudo apontava para algo grande demais para envolver qualquer um da família. Era uma luta que ela precisava enfrentar sozinha. A jovem atravessou a rua sob a chuva pesada, sentindo a água gelada escorrer por sua pele. A cidade estava silenciosa, iluminada apenas por postes antigos que lançavam sombras longas e distorcidas pelo chão. Cada esquina parecia escondê-la de algo invisível, como se estivesse sendo observada. Ela tentava ignorar a sensação incômoda, mas o arrepio constante era impossível de controlar. O medo caminhava ao lado dela. Quando chegou ao centro da cidade, encarou o prédio antigo do armazém. A estrutura estava envelhecida, coberta de manchas e rachaduras, como se tivesse sido abandonada há décadas. A porta de metal enferrujada parecia ter sido forçada várias vezes ao longo dos anos. A jovem respirou fundo, lembrando-se da fotografia, da mulher com o colar e de tudo que havia descoberto até ali. Sabia que aquele lugar escondia mais do que poeira. Empurrando a porta com cuidado, ela entrou no armazém escuro.
O cheiro de madeira velha e ferrugem invadiu suas narinas. A luz fraca que entrava pelas frestas das telhas criava feixes, iluminando partículas de poeira suspensas no ar. Era como se o tempo tivesse parado ali dentro. O coração dela batia forte, enquanto caminhava entre caixas quebradas e móveis antigos que denunciavam histórias que ninguém tinha coragem de contar. No fundo do armazém, a jovem encontrou uma mesa antiga, coberta por panos e papéis espalhados. Havia fotografias rasgadas, recortes de jornal e documentos manchados pelo tempo. Quando aproximou a mão, sentiu um arrepio profundo. Cada objeto ali parecia ter sido deixado às pressas, como se alguém tivesse fugido repentinamente. Era um rastro silencioso de desespero. Um rastro que talvez pertencesse à mulher desaparecida. Ela encontrou uma caixa de madeira com um símbolo idêntico ao do colar. Ao abri-la, viu um diário pequeno, de capa escura, com páginas gastas. Ao folheá-lo, percebeu que estava escrito com a mesma caligrafia da carta que havia recebido. Seu coração quase parou. Isso significava que a mulher da fotografia realmente tentou avisá-la. Tentou protegê-la e alguém impediu. As palavras escritas ali pulsavam como um grito preso no tempo. O diário revelava detalhes do crime antigo, descrevendo encontros secretos, ameaças veladas e um plano para incriminar uma criança indefesa. A jovem sentiu a alma estremecer enquanto lia cada linha. A mulher do colar havia descoberto tudo anos atrás, mas não teve chance de expor a verdade. Isso explicava seu desaparecimento repentino. O medo tomou conta da jovem ao perceber que estava pisando no território do inimigo. De repente, um barulho ecoou pelo armazém, fazendo seu coração disparar. Parecia um passo, mas poderia ser apenas o vento balançando estruturas antigas. Ela se virou rapidamente, observando a escuridão entre as caixas. Nada se movia. Mesmo assim, a sensação de estar sendo observada voltou com força total. Era como se alguém soubesse que ela finalmente havia encontrado o diário. A tensão era quase palpável. Com o diário nas mãos, ela respirou fundo e decidiu que precisava sair dali antes que fosse tarde demais. Sabia que o conteúdo daquele caderno poderia mudar tudo, mas também sabia que carregá-lo tornava sua vida ainda mais perigosa. Antes de sair, olhou para trás e sentiu que o passado inteiro observava cada movimento seu. A verdade estava perto, mas o perigo também, e a partir daquele momento, sua jornada deixava de ser apenas emocional, virava uma corrida contra o tempo. A jovem saiu do armazém com o diário apertado contra o peito, sentindo o peso da chuva aumentar enquanto caminhava pela rua deserta. Cada passo parecia mais pesado, como se o mundo estivesse tentando retardar o inevitável. O vento frio batia contra seu rosto, embaralhando seu cabelo e misturando-se às lágrimas que ela tentou disfarçar. Mas não era tristeza que sentia. Era determinação misturada com medo. Ela atravessou a praça principal, onde a luz fraca dos postes mal iluminava o caminho. O barulho dos galhos balançando criava sons inquietantes, como sussurros perdidos no ar. A sensação de estar sendo observada retornou, mais forte do que antes. Seu coração acelerou e suas mãos começaram a tremer. A jovem olhou por cima do ombro, mas não viu ninguém. Mesmo assim, a presença invisível parecia caminhar logo atrás dela. A cada esquina, ela se perguntava se devia voltar para casa ou ir direto à polícia, mas algo dentro dela dizia que ainda não era o momento de confiar em alguém. O diário mencionava nomes poderosos, segredos profundos e mentiras que haviam sustentado reputações inteiras. Se ela entregasse aquilo nas mãos erradas, poderia colocar sua família em risco. E talvez fosse exatamente isso que alguém queria. Ao dobrar a última rua antes de chegar em casa, um trovão ecoou tão forte que fez seu corpo inteiro estremecer. A chuva ficou ainda mais intensa, transformando o caminho em um corredor de sombras e reflexos distorcidos.
A jovem acelerou o passo, tentando não olhar para os becos escuros ao redor. Mas então ouviu algo que a fez parar. Um som seco como um estalo de madeira vindo bem atrás dela. Ela virou lentamente, o coração martelando no peito. A rua estava vazia. A chuva formava um véu denso que tornava tudo borrado. Mesmo assim, a sensação de perigo era clara demais para ignorar. A jovem respirou fundo e tentou se convencer de que era apenas seu nervosismo aumentando. Mas quando deu mais 2 passos, outro som ecoou. Dessa vez mais próximo, dessa vez impossível de arrancar da imaginação. Ela apertou o diário com mais força, como se pudesse protegê-la de algo que ainda não compreendia totalmente. O colar que carregava começou a esquentar, como se reagisse ao medo dela. Era impossível negar. Algo estava acontecendo, algo que ela ainda não sabia explicar. Sentiu o estômago revirar, enquanto seu corpo inteiro se preparava para correr ou lutar. Era como se uma sombra invisível respirasse ao lado dela. Então, uma voz baixa ecoou pela rua. Não era alta, mas profunda. Uma voz que parecia carregar anos de silêncio e ameaça. A jovem girou rapidamente, mas não viu ninguém. A voz repetiu seu nome, arrastado, como se estivesse sendo pronunciado por alguém que a conhecia muito bem. Seu coração disparou. Seu corpo congelou. Cada instinto gritava para fugir dali imediatamente. Ela começou a correr, mesmo sem enxergar direito por causa da chuva. Seus pés batiam contra o chão encharcado, respingos subindo em todas as direções. A jovem sentia seu peito queimar, mas não parou. A rua parecia interminável, como se tivesse se estendido só para desafiá-la. Atrás dela, passos ecoavam, lentos no começo, depois mais rápidos, e a cada segundo mais próximos. Quando finalmente avistou o portão de casa, sentiu uma onda de esperança percorrer seu corpo. Mas antes que pudesse alcançá-lo, percebeu algo que a fez congelar no lugar. A porta estava entreaberta. E ela sabia que tinha deixado fechada, muito bem fechada. O mundo pareceu parar por um instante. A respiração falhou. Algo estava errado, muito errado. E entrar seria tão perigoso quanto ficar ali fora. O diário ainda estava em suas mãos. E por um instante ela entendeu tudo. Alguém não queria apenas recuperar o passado. Queria impedir o futuro. Queria silenciar a verdade para sempre. A jovem respirou fundo, sentindo o medo se transformar em coragem. Sabia que não havia mais volta. Ao cruzar aquele portão, enfrentaria o que estava esperando por ela e talvez, finalmente, descobriria quem era o verdadeiro inimigo. A jovem respirou fundo diante do portão entreaberto, sentindo o peso da decisão que precisava tomar. A chuva caiu com ainda mais força, escorrendo pelo seu rosto e misturando-se ao tremor de medo que percorreu sua pele. O barulho constante da tempestade parecia abafar seus pensamentos, mas algo dentro dela pulsava com clareza. Era a certeza de que aquele momento mudaria tudo. Seu coração batia rápido demais para ignorar. Ela empurrou o portão devagar, mantendo o diário firme nas mãos. Cada passo em direção à entrada parecia carregar uma eternidade. O vento balançava as plantas do jardim, criando sombras tortas que se moviam como figuras vivas. A porta entreaberta rangia de leve, como se alguém a tivesse tocado instantes antes. A jovem hesitou por um segundo, imaginando se deveria recuar. Mas o instinto venceu. Ela precisava descobrir o que havia lá dentro. Quando entrou, a casa estava completamente silenciosa. Não havia sinais de luta, nem objetos fora do lugar. Era como se o intruso tivesse passado por ali sem tocar em nada, mas o silêncio absoluto era ainda mais perturbador. A jovem caminhou devagar pelo corredor, iluminado apenas pelos relâmpagos que cruzavam o céu. Sua respiração parecia ecoar nas paredes. Seus passos eram cuidadosos, quase inaudíveis. Ela chamou pelos pais, mas não obteve resposta. A voz dela soou estranha no ambiente, como se estivesse falando dentro de um sonho distante.
O medo tomou conta do seu corpo quando percebeu que o colar esquentava novamente, como se avisasse sobre um perigo invisível. A cada porta aberta, seu coração apertava mais. A sensação de que algo a observava de um canto escuro era impossível de ignorar. Ao chegar na sala, viu um envelope sobre a mesa. O mesmo símbolo do colar estava desenhado na frente. Suas mãos tremeram ao pegá-lo. Dentro havia uma única frase escrita com a mesma caligrafia da carta que iniciara toda aquela jornada. Uma frase curta, mas poderosa o suficiente para fazer suas pernas vacilarem. A verdade está mais perto do que você pensa. E mais perigosa do que imagina, ela engoliu seco. Antes que pudesse reagir, um som vindo do andar de cima ecoou pela casa. Um passo lento. Depois outro. A madeira rangia como se alguém estivesse caminhando bem devagar, ciente de que ela estava ouvindo. A jovem sentiu o corpo congelar. A chuva continuava forte lá fora, mas o ruído dos passos se destacava acima de tudo. Era impossível confundir alguém estava ali dentro com ela. E não era sua família. Ela começou a recuar, tentando alcançar a porta da frente sem fazer barulho. Mas outro passo ecoou, mais pesado desta vez. A jovem percebeu que não conseguiria sair sem chamar a atenção da figura misteriosa no andar superior. Seu coração disparou. O diário parecia pesar toneladas em suas mãos. E então, pela primeira vez, ela se perguntou se descobrir a verdade valia o risco que estava correndo naquele instante. A escada rangeu lentamente. Um som longo, arrastado, como se a pessoa estivesse descendo um degrau de cada vez. A jovem prendeu a respiração, seus olhos fixos na sombra projetada na parede. A forma humana se definia pouco a pouco alta, firme familiar. O pânico tomou conta de seu corpo, mas seus pés se recusaram a se mover. Era como se estivesse presa entre fugir e enfrentar o desconhecido. Quando a figura finalmente apareceu ao pé da escada, a jovem sentiu o mundo parar. Seus olhos se arregalaram. O ar escapou do seu peito. A pessoa diante dela não era um estranho. Era alguém que ela jamais suspeitaria. Alguém que ela havia confiado durante toda a vida. O choque era tão grande que suas pernas quase falharam. O diário escorregou levemente de suas mãos. A figura sorriu de maneira lenta, como se tivesse esperado por esse encontro por muito tempo. A jovem deu um passo para trás, incapaz de desviar o olhar. O silêncio entre elas parecia carregar anos de segredos e mentiras. Então, a voz que sempre lhe fora familiar rompeu o ar com calma assustadora. Você finalmente encontrou o que não devia. Agora precisamos conversar. E naquele instante, a jovem entendeu que sua luta estava apenas começando.